Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Mais uma vez, a direita do Culforte nos brinda com uma das inúmeras pérolas do que se convencionou chamar conservadorismo britânico, ou mesmo o conservadorismo ocidental. E nós temos que lembrar que quando você fala de conservadorismo é uma palavra muitas vezes viciada. Na verdade, não existe nada a se conservar nestes movimentos a não ser a conservação da revolução liberal. Tá? O que difere, por exemplo, um tradicionalista, como no sentido católico do termo, ou no sentido até mesmo... Eu poderia pegar um parâmetro bem tradicional mesmo, tipo um carlismo na Espanha, ou seja, o tradicionalismo carlista. O tradicionalismo carlista, ele praticamente rejeita toda a modernidade. Rejeita o liberalismo, rejeita o laicismo, prega a confissão religiosa da sociedade política, é contra inclusive o Estado moderno, ou seja, ele prega o quê? Uma sociedade fuerista, autonomista, em que os poderes locais são mais fortes relacionados às famílias, às corporações, sejam mais atuantes do que os poderes centrais. Né? Então, quer dizer, ele refuta inclusive o conceito da soberania moderna, que coloca o Estado na plenitude do poder político, né? Em detrimento dos costumes, em detrimento da igreja e também em detrimento das próprias famílias. Mas o que você percebe no conservadorismo liberal? E nesse conservadorismo que de fato é o conservadorismo entre aspas, que é um conservadorismo completamente fake, porque no final da história é parte de uma visão não de um plano principiológico, de um plano moral e ético, mas sim de uma ideia de que praticamente a ordem política basicamente é mais importante do que os próprios princípios que o fundamentam. Então, por exemplo, o problema do conservador liberal é que ele valoriza a coesão social a partir do Estado e a partir dos conchavos e das pressões políticas estatais. Não é por acaso que os britânicos, os conservadores britânicos, tipo David Cameron, que é um insignificante, um vagabundo, defende algo como um casamento gay. Porque para ele, o importante não são os princípios que fundamentam a família, não são os elementos da família que guarda a tradição, mas sim o fato de que, dentro das conveniências políticas do momento, é factível do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, aderir ao casamento gay. E aí você vê esse direita do Culforte, que é um covarde, porque ele não se identifica, ele fica no anonimato, e provavelmente pelo linguajar é gente do PSDB, gente tucana, gente mais asquerosa que você possa imaginar, não deixe nada a dever ao PT em matéria de desonestidade intelectual, que fica se passando por conservador, quando na verdade você vê que o conservadorismo que é entendido pela população, ou seja, o que a população entende por conservadorismo, é bem diferente do conceito liberal do conservadorismo, como é bem diferente do conceito que eles querem induzir a palavra conservador. Ou seja, se você analisa bem, é uma tática bem gramsciana. Ou seja, você muda ou subverte o sentido daquilo que o povo entende por conservadorismo e diz que conservador defende o casamento gay, por exemplo, defende o aborto, defende inúmeras outras bandeiras políticas, como esse direita do Culforte, covarde, rato, tem que ser dita um rato, você é um rato, rapaz, você é um bosta que não tem umbridade, como todo tucano. Tucano é assim, tucano é um rato, tucano age pelas beiradas, pelos esgotos. Pelo menos o PT mostra que é escroto e mostra que sempre o que, né? Eles sempre explicaram para que vieram, né? Mas o PSDB não, o PSDB ele fica naquele discurso dúbio, naquele jogo duplo, e agora querem, já que eles estão percebendo que houve uma reação anti-esquerdista, então eles querem pegar o seguinte, eles pegam o conceito do liberalismo, querem ressuscitar o liberalismo, por assim dizer, no seu sentido mais permissivo dentro das agendas políticas de esquerda. E eu pergunto, qual é a diferença da direita do Culforte com o cu do João Willis, por exemplo? Né? De um sujeito como João Willis, que também entra tudo, né? Entra tudo que não presta, e de repente defende a cartilha gay, a cartilha de ideologia de gênero, a cartilha pró-aborto, a cartilha anti-religião, anti-cristianismo. Isso é tão evidente que, por exemplo, uma das apaniguadas do Nicolas Sarkozy lá da França, né, que é um membro de um partido liberal, e que o pessoal da direita do Culforte começou a falar que nós defendemos as raízes judaico-cristãs,
Eu pergunto para esse patife filho da puta, onde é que está o casamento gay das raízes judaico-cristãs? Onde é que está isso? Você vê que eles atiram para todos os lados e fazem uma confusão mental, uma salada doida. E essa salada é proposital. Nós temos que saber de onde é que vem essa história da direita forte. De onde é que são esses círculos infiltrados que hoje em dia querem, na verdade, neutralizar a ação conservadora autêntica, se é que podemos dizer assim. Não conservadora no sentido liberal, mas conservadora no sentido cristão. No sentido de que nós acreditamos em valores transcendentes que precedem o Estado e que estão acima do Estado. Que estão acima das conjecturas políticas. Que estão acima das pressões políticas e dos grupos de pressão. É isso que o brasileiro médio tem que defender. O que as pessoas não estão percebendo, quando eu falo aqui uma vez, um amigo meu, boboca, um cara até inteligente, mas fala um bocado de besteira. Um amigo meu, boboca, ficou puto quando eu falei de uma concepção confessional de Estado ou de sociedade política. Você quer voltar à Idade Média? O cara se diz católico, o cara defende valores católicos e depois vem dizer que o Estado não tem que ser católico, ou o Estado não tem que ser confessional, ou não tem que obedecer um princípio religioso ou um princípio transcendente. Aí eu pergunto, porra, quando você é contra o aborto, quando você é contra o casamento gay, quando é contra a ideologia de gênero, você não acha que você não está defendendo uma confissão, idiota? Você acha que você não está defendendo uma confissão familiar, uma confissão religiosa na estrutura familiar, na estrutura política, na estrutura social? Os esquerdistas sabem muito mais bem disso, mais do que você. Isso é tão óbvio, tão evidente, que nós, católicos, nós estamos defendendo as estruturas dentro do quê? Dentro do conceito da lei natural e da lei divina. Isso é uma coisa tão óbvia, tão evidente, que eu não sei por que alguém se escandaliza com a ideia de um Estado confessional. Porque nós estamos defendendo uma confissão. Mas nós estamos defendendo mais do que necessariamente uma confissão, mais do que uma concepção nominalista de uma confissão. Nós estamos defendendo uma estrutura que compreende o real. A religião não é, como esse pessoal coloca, um elemento puramente individual, subjetivista, em que você escolhe como se fosse trocar de roupa. Não. A religião, como a lei natural, com alguns elementos estruturantes da realidade, como já está dito, da realidade. Elas não são alguns elementos subjetivistas. Toda a concepção que nós temos hoje em dia da religião são concepções nominalistas e idealistas da religião. A gente parte do pressuposto de que, dentro da concepção liberal, cada um buscando a liberdade, cada um também pode remodelar o mundo conforme a imagem e semelhança de sua cabeça. Isso dentro da concepção cartesiana, da concepção kantiana, etc. Isso é a coisa mais falsa do mundo. O que nós estamos reconhecendo é que existe uma ordem preexistente que nos inspira a buscar o bem. E esse Estado moderno, liberal, ele não compreende o bem. Ele compreende o quê? Que fora do Estado, ou acima do Estado, não existe uma ordem superior. Não existe uma concepção teológica que possa fundamentar o conceito da moral, o conceito da ética e do bem. Muito pelo contrário, o conceito da ética e do bem, ela se confunde com o direito positivo, com a legislação. E vocês acham que essa concepção do liberalismo, de alguma forma, ela não foi, ainda que involuntariamente, algo que foi perfeitamente aproveitado pelos regimes totalitários? Uma vez que você não tem mais pressuposto da lei natural, você não tem elementos da justiça, elementos do direito que estão acima do próprio Estado? Isso é óbvio e evidente. O processo de secularização que os liberais pregam leva a isso, leva ao totalitarismo. E vamos mais além. A concepção antropológica que o liberalismo tem do indivíduo, no sentido de que nós somos apenas figuras atomizadas que vivemos em sociedade através de um artifício chamado contrato social, como se não fosse revolucionária a ideia abstrata de um contrato social, como se a sociedade fosse apenas uma mera relação circunstancial de interesses, quando na verdade a visão tradicional, que nós podemos tirar tanto da filosofia grega como do direito medieval, da filosofia medieval, é de que a sociabilidade humana é um elemento inerente da própria formação do indivíduo. Ou seja, a sociedade também é um estado natural no homem. Ou vocês acham que vocês vão viver que nem Robinson Crusoe? Ou como já dizia Aristóteles, quem não vive, o homem que não vive em sociedade, ou ele é uma besta, ou seja, ele é um monstro, ou ele é Deus, porque Deus é autossuficiente. Então o homem não é nem uma coisa nem outra.
O homem não é Deus porque ele não é autossuficiente, precisa da ajuda dos seus semelhantes, ele tem essa necessidade psicológica, essa necessidade até de sobrevivência, de compartilhar com seus semelhantes, inclusive de buscar a identidade, a sua própria identidade individual a partir da relação com seus semelhantes? Ou vocês acham que vocês são totalmente autossuficientes a ponto de vocês até determinarem os conceitos da sua personalidade sem as experiências e as vivências existenciais que vocês devem ter com outras pessoas? Isso é completamente absurdo. Isso é a lógica do liberalismo. E essa lógica de liberalismo que leva o que? A diluição das instituições, a diluição da família, a diluição da tradição, tudo em nome, naturalmente, da idolatria do livre mercado, da idolatria do indivíduo, etc. E essa direita do cu forte, e eu falo isso, o cu forte, muita gente ficou puta, nossa, que coisa feia, você ofendeu os caras. Não, é aquela história, cabe tudo dentro, bota tudo dentro, você pode botar os Gilles dentro, você pode botar enfim, um ator pornográfico dentro, tá tudo mesmo, pode ser qualquer coisa, entra tudo no cu da direita forte, porque eles são fortes, mas tem uma bunda forte, aguenta tudo. E faz uma salada doida. Por um lado fala de raízes judaico-cristãs, por outro lado fala de casamento gay, enfim. Podemos dizer que esse pessoal da direita forte deve ser desequilibrado, no mínimo. Mas não, acho que não é desequilibrado não, é filho da puta mesmo, é mentiroso, canalha. Então é isso. A esquerda ela já tem um plano B. O plano B é o seguinte: é o liberalismo começar a aderir ao casamento gay, aderir às agendas politicamente corretas, com a diferença de que vão, naturalmente, deixar o livre mercado para que todo mundo enche o cu de dinheiro e ache que a finalidade última do universo é buscar os seus prazeres individuais e foda-se o resto. É isso que eles vão fazer. E você pode ter certeza de uma coisa: nós seremos uma das sociedades mais materialistas, mais egoístas e mais mesquinhas do universo se a sociedade brasileira, que é uma sociedade, apesar da decadência, ainda católica, ou pelo menos acredita em alguns valores católicos, ainda que culturalmente espaços, você vai ver que a gente vai se degenerar bem mais do que já está acontecendo.